Olá, tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. No programa de hoje nós vamos conversar com um empresário jovem, muito jovem por sinal, mas que já dá conta de 6 empresas na área do entretenimento e também da gastronomia. Eu estou falando de Bruce Cordão, muito conhecido aqui na cidade, de uma família tradicional e que eu tenho o prazer de receber aqui. Tudo bom, Bruce? Bom dia, boa tarde, Douglas, a todos os ouvintes e todos os telespectadores aí. Um prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia hoje com esse tema que eu gosto muito. Pois é, eu fiquei assim, bem curioso quando a nossa diretora aqui sugeriu o seu nome, né? Porque, primeiro que eu conheço a tua família, eu tô ficando velho porque eu tô com 62 anos, fui muito amigo do avô do Bruce, do pai, sou amigo do pai do Bruce, e não conhecia o Bruce, então estou conhecendo agora e quero saber, assim como os nossos internautas, Bruce, como é que é gerir, né, administrar tantos empreendimentos, 6 empresas. Vamos lá, a BLR Agência, nós temos Bierbal, Locomotiva, é pub, né? É um pub. Nós temos o Festival Girassol, que você também é quem realiza aqui, o IOWAL, isso. E tem mais o Mais Que Bar. Exatamente. Tá tudo assim na mesma área de entretenimento e de gastronomia, mas assim, são empresas autônomas e distintas, né? Exatamente. Então, assim, você me perguntou como é que a gente consegue fazer. A gente conversava um pouco antes. A gente ter bons sócios técnicos, sócios que compartilham do mesmo objetivo, do mesmo propósito, não necessariamente do mesmo propósito, mas assim do mesmo objetivo ali em cada uma dessas áreas. E explicando um pouquinho de cada uma delas, a BLR surgiu em 2013. Eu sou advogado de formação, mas advoguei durante 7 anos, mas quando a BLR começou a tomar uma proporção maior e um pouco mais de tempo, eu resolvi voltar mais para a BLR. E da BLR, Douglas, a BLR ela começou como uma agência de Brand Life Marketing. O que significa isso? Diz aí para o nosso povo. É uma agência que a gente procura criar experiências de marca. As marcas chegam até a gente para poder fazer algum evento interno ou uma ação em um... São marcas necessariamente novas? Não, são marcas... Ou você dá uma repaginada na Exatamente, marca. Não necessariamente o rebrand daquela logo, mas sim, brand é você poder brincar com aquela marca. Seja você proporcionar uma experiência diferente com uma marca de cerveja, com uma marca de colchões, com uma marca de tintas. Tu pode dar um exemplo prático de um trabalho desenvolvido por vocês? Posso dar um exemplo prático. Aqui não tem... Você pode falar nome da empresa? Vou dar um exemplo prático agora recente. Nós fomos contratados pelo Grupo Arrei para poder fazer a campanha de lançamento do novo Hotel Arrei deles em Barra Grande, né? E para isso a gente precisava criar algumas ações de experiência para mostrar para o público que nós estávamos presentes. E aí recentemente teve um campeonato de beach tennis muito famoso aqui em Teresina e nós criamos um lounge onde a gente fez uma canoa e dentro dessa canoa cheia de gelo e tinha uns cocos que remetem à praia, só que esses cocos a gente personalizou, mandou fazer o ferrão deles com a logo do novo hotel. No coco, né? No coco. Então as pessoas bebiam e lá elas tinham um nome. E aquilo gerou fotos espontâneas, muitas imagens. Então isso é brand, né? Eu não estava ali vendendo uma hospedagem, fazendo uma reserva, mostrando as dependências do hotel. Eu estava ali mostrando que existe o hotel através de uma experiência imersiva. Nesse caso específico, uma espécie de briefing, né? Exatamente. Uma ação de experiência ali para esse hotel. Então mais ou menos é isso. É você poder pegar a marca e brincar. E eu diria que um dos maiores expoentes disso, de experiência de marca no mundo, é uma que todo mundo conhece, que é a Red Bull. Né? Sim. A Red Bull faz muitas ações vendendo que você pode ser desafiador. Investe em esportes radicais, em emoção. Isso. E você não vê em nenhum momento a Red Bull dizendo que ela está vendendo uma latinha a R$3,99, a R$4,99, nada. Você não vê preço, você não vê nada. Você vê experiência, adrenalina, emoção, que você pode, que você é forte, né? Eles brincam que te dá asas, mas é só o slogan deles, né? Mas eles vendem esportes. Eu tenho visto nos últimos dias, por coincidência, muitos vídeos. Tem aquele esporte que a pessoa sai voando literalmente, pula de alguma montanha ou até de uma aeronave, sai voando, feito pássaro. E a marca tá lá, e a marca ali atrás. Isso. Só isso, não tinha nada. Você não vê, aí você vê ele de vez por outra tomando uma latinha, né? Mas jamais
jamais vendendo o produto. Então isso é brand, é você poder brincar com a marca, gerando experiências diferentes do cliente com essas marcas. Aí você estava falando inicialmente, nós temos seis empresas, 6 produtos aqui para falar. Você estava falando da BLR Agência, né? Que começou assim, né? Isso, a BLR Agência começou assim, e depois nós enveredamos para o ramo de entretenimento, criando labels, festas temáticas. Labels são festas temáticas. Criando festas temáticas nossas, como o Seu Rock, a Take It Easy, a Deixa Rolar, Réveillon em Barra Grande. Fizemos 6 Réveillons em Barra Grande, 2 Réveillons, um Réveillon chamado Sacramento, 2 Réveillon Piauí e 2 Réveillon Emoções, né? E aí eis que veio o nosso grande ápice, que foi o Festival Girassol. Então aí nós estamos falando que a BLR, ela atende grandes corporações, atende clientes, né, corporativos, produz, né? Mas eu produzo os meus eventos. Então, no entretenimento é que eu tenho essas festas, nessas labels. Seu Rock, Take It Easy, Deixa Rolar, Festival Girassol, que foi o nosso ápice, né? E outros turnês. Fizemos no ano passado a turnê do Titãs, né? Esse ano estamos fazendo a turnê do Lulu Santos. Íamos fazer a turnê da Ivete Sangalo no Albertão, só que a turnê foi cancelada. Então, a gente também traz grandes shows nesse ramo da BLR Eventos. Antes de passar para as outras empresas de gastronomia, né? Eu queria que você falasse assim, o Girassol, o festival, ele hoje é o maior da cidade, do estado? Não, eu diria que nós temos grandes festivais. O Piauí Pop foi um grande festival que teve aqui na década de 2000, né? Passou 13 anos eu acho, ou foi 14, aí nessa espera, e eis que em 2022, a gente queria fazer o nosso festival, e aí nós criamos a nossa label, que é esse Festival Girassol, né? Mas hoje eu acho que o Festival Girassol e o Piauí Pop são 2 grandes festivais que a capital tem, e a gente faz de tudo para poder ser muito grande também. O ano passado foi um espetáculo, né, com 10 atrações. Qual é o maior desafio ao se produzir um evento como o Girassol? Olha, o risco é altíssimo. O risco é altíssimo. Então, assim, tudo que você imagina de custo, de expectativa que às vezes o produtor pensa de resultado financeiro em cima da porcentagem, qual é o teu ROI, o teu retorno ali, né? Qual vai ser o teu retorno de investimento? São quantos dias no chá de camomila? Na verdade, a gente produz durante 6, 7 meses para 2 dias de festas. Mas a gente tem aquela fasezinha assim, já chegando no evento que não deve tirar aí, um pouco do sono. Não, entre 15 e 20 dias antes a gente começa a levantar a Cidade do Sol, né? Como a gente chama, a Cidade do Girassol. Então, é muito gratificante, porque, como a gente estava falando no início, né? Tá muito, pelo menos particularmente para mim, eu tenho 2 sócios. Eu tenho 2 sócios que são do grupo todo, mas tenho vários sócios nesses negócios. Mas BLR significa Bruce, Letício e Ricardo, que são meus sócios, que estão comigo desde o início. São os 2 loucos que a gente está nessa caminhada junto, né? Já desde 2013. E o meu propósito, particularmente, está muito ligado a isso. Eu adoro, sempre gostei de receber as pessoas na minha casa, de fazer festas para amigos. Então, assim, eu gosto muito de entreter pessoas. E é por isso que eu me sinto tão feliz fazendo as demais coisas e que estão diretamente interligadas com as demais operações que também estão com a gente, né? Vamos continuar falando agora do Beer Brawl. Beer Brawl, desculpa. Beer Brawl é uma loja de cervejas especiais que foi criado e fundado por um grande amigo chamado Alziro. E o Alziro, eu sempre fui cliente. O Alziro, ano passado, estava com outros direcionamentos na vida dele, com as empresas dele, com outras empresas maiores, e ele queria fechar. Eu falei, não, mas Alziro, aqui é só revenda ou é consumo? Consumo e revenda. Consumo e revenda. E aí eu tive a oportunidade de adquirir, adquiri, já estou há 1 ano à frente do Beer Brawl, que fica ali na Homero Castelo Branco, aqui em Teresina. E quem quiser conhecer ali próximo ao Ibama, um pouquinho depois do Ibama, na Homero Castelo Branco, né? E é uma loja que você tem mais de 150 rótulos de 30, 40 cervejarias do Brasil todo e do mundo todo. Bom, né? Locomotiva é um xodó. Eu fiz intercâmbio cultural na Alemanha em 2001, 2002, e uma cena que eu vi lá, entrei dentro de um pub irlandês, eu falei, um dia eu quero ter um negócio desse. Só que eu tinha só 16 anos, né?
Então, em que cidade foi? Eu morei perto de Colônia, na Alemanha. Ah, eu conheço Colônia. Pois eu morei perto de Colônia. Colônia, eu fiquei encantado. Colônia é uma cidade industrial, no sul da Alemanha, né? Ali, no sul não, noroeste. Noroeste da Alemanha. Próxima divisa com a Holanda. Com a Holanda. Isso. De lá eu fui à Holanda também. Isso. E aí eu sempre, meu pai, que você conhece, gosta de um rock, eu cresci ouvindo rock and roll e eu me encantei por aquele pub e por sempre gostar de fazer festinhas e tudo mais. E aí eu criei o Locomotiva Aeros Pub em 2020, né? Eu montei ele durante a pandemia. Comecei ele ali no final de 2019 e aí a pandemia veio e eu dentro construindo. E hoje o Locomotiva está muito bem posicionado na capital como um dos principais destinos, né? A gente está aberto de quarta a sábado e eu estou pensando já em estender, onde você pode fazer um happy hour e você realmente entra num universo imersivo, como se você fosse para a Europa mesmo, é todo na madeira e rock puro. Tá, Festival Girassol a gente já falou. E o Iol? O Iol é um restaurante, um gastrobar que eu tenho com os meus sócios da BLR, que fica ali na Lindolfo Monteiro, bem perto do Locomotiva, que a gente quis também trazer em 3 ambientes diferentes. Lá tem um ambiente beach, um ambiente street e um ambiente old, né? Praia, rua, centro e um ambiente mais garden, mais jardim, né? Onde você pode desfrutar de uma gastronomia à base de parrilha, né? Cozinha contemporânea, com muitos cortes de carnes saborosíssimos, né? E também frutos do mar à base da parrilha, deliciosos. Então, de segunda a segunda aberto para vocês no almoço e na janta, que você pode ir lá ali na Lindolfo Monteiro e conhecer o Iol. E para concluir essa viagem gastronômica aqui, nós temos o Mais Que Bar, né? O Mais Que Bar é uma empresa de prestação de serviço para operar bares em festas, em eventos privados. Então eu vou com todo um time de pessoas. Você leva toda a estrutura de um bar, restaurante, ou só o bar mesmo? Não, eu levo as pessoas para gerir o negócio. Então, eu vou dar um exemplo. O Douglas quer fazer uma festa. Bruce, eu quero fazer uma festa e eu quero vender bebida lá. Então, eu levo o atendente, eu levo o caixa, eu faço a tua logística de botar as cervejas para gelar, etc. Levo o sistema já com as maquininhas, que a ficha já imprime com o nome do teu evento. Faço toda a prestação de contas, te remito um relatório. Então, assim, Bruce, eu quero fazer um evento que eu quero vender bar. Pronto, você entrega na minha mão, eu executo 100%. Perfeito. Então, eu faço tanto de eventos privados, quanto os nossos próprios eventos também. É o Mais Que Bar que opera. Bruce, eu estava pensando aqui, nós somos de Teresina, que é a capital do Piauí. Piauí, para quem não conhece ainda, né, fica no nordeste do Brasil. E nós somos a única capital do Nordeste que fica no sertão, a única capital sertaneja. Então, logicamente, nós não temos praia. Na verdade, nós temos, essa é a nossa praia, né? Sim. Que é o barzinho, que é o restaurante, que é o festival, que é a festa em geral. Essa é a nossa praia? Eu diria que esse é o nosso entretenimento. Por não sermos uma capital turística, o piauiense se diverte com boas festas e com uma boa gastronomia. Inclusive, Teresina é considerada no Nordeste um dos melhores destinos gastronômicos, principalmente na gastronomia noturna, onde se come bem, se come melhor, né, Teresina. E com certeza, se você faz festas diferenciadas, com respeito ao cliente, proporcionando uma experiência diferente, e se você tem um atendimento legal, com certeza você se diferencia. Para você ter ideia, existe um dado do Sebrae que 68% das pessoas não retornam, ou 78% das pessoas não retornam ao estabelecimento por conta do atendimento. Quando não é bem atendido, não né? O motivo principal não é a comida boa, não é se ela tá ruim, não é se a cerveja estava quente ou gelada, é atendimento. Isso é muito importante, né? Aí os outros 30% são diversos itens. Aí entra, porque a comida não estava boa, porque a cerveja... Não, lá sempre a cerveja é quente, esse tipo de coisa, né? Mas, generalizando, porque não é só cerveja. Mas eu queria chamar a atenção para o lance do atendimento. Sim. Como isso é importante. Bruce, hoje eu imagino que você domine essas áreas que você atua, que você trabalha, porque você se dedica a isso. Deixou o direito de lado e está no empreendedorismo, está empresariando, né? Uhum. Mas quando foi que deu aquele start? Olha, tá na hora de deixar o direito aqui e enveredar pela gastronomia, pelo entretenimento. Quando foi que aconteceu isso? Olha, essa pergunta é bem legal. Eu até falo quando eu tenho a oportunidade de conversar com jovens ou em palestras,
Uma vez viajando para Barra Grande, eu estava muito na dúvida em se eu continuaria com a advocacia ou... Porque tu já estava... Tu mantinha as duas atividades, né? E eu vi que numa hora que não dava certo, né? E aí foi quando eu criei uma metodologia que eu trabalho até hoje, minha, que eu chamei de teoria de canalização de forças, triângulo de canalização de forças, em que eu coloquei dentro desse triângulo, eu escrevi em cada uma das bases, em uma base a sustentabilidade, em outra base o conhecimento e a outra base do triângulo a felicidade. Ou seja, eu só ia concentrar minhas forças em algo que eu soubesse fazer, que eu tivesse conhecimento, em algo que me desse sustentabilidade do ponto de vista financeiro e em algo que me deixasse feliz, né? Esse triângulo é bem interessante, viu? Isso foi uma coisa que eu criei e parece tão básica, né? Então, assim, eu coloquei a advocacia e a BLR. E aí eu percebi que na advocacia eu sabia fazer, estava me dando uma grana, mas eu não estava feliz. Poxa, eu ficava angustiado se amanhã ia ter uma audiência, essas coisas para poder despachar, não desmerecendo, porque acho que é uma profissão maravilhosa, né? Me deu toda a base financeira, com a advocacia que eu consegui sair de casa, com a advocacia que eu comprei meus primeiros carros, meu primeiro automóvel, né? Então, assim, com toda a educação que meu pai me deu, meu pai e minha mãe me deram, mas com o meu dinheirinho da advocacia foi que eu consegui isso. Mas eu realmente estava mais feliz fazendo... Que foi quando, depois, Douglas, eu cheguei à conclusão que era a teoria do propósito. Aí que eu ia engatar, bem aí. Eu ia engatar essa pergunta que a gente conversava antes, e você falava que tem a teoria do propósito, que é diferente do objetivo. Isso. E eu queria que você falasse um pouco dessa teoria e que fizesse essa comparação, esse paralelo, traçasse esse paralelo. Eu queria deixar bem claro que isso é uma opinião minha, isso é um juízo de valor meu sobre o que eu acho sobre a diferença de propósito para objetivo, né? Eu acho que o objetivo é aquilo que você anota e ele é finito. Exemplo, eu vou trabalhar muito e vou fazer hora extra esse mês porque eu preciso pagar a prestação da televisão. Eu tenho um objetivo a se conquistar. Eu tenho um objetivo, uma coisa finita, que tem um início e um fim. O propósito, para mim, é o que me move diariamente. E os objetivos, e aí eu acho que a combinação perfeita é quando os seus objetivos, onde você quer alcançar, derivam desse propósito. Exemplo. E eu permeio a felicidade. Isso. Então, assim, eu falei para você que eu tenho um propósito muito bem definido, que é entreter pessoas. Eu sempre gostei de receber pessoas na minha casa, fazer festas para os amigos e levo isso nos meus negócios. Então, eu estou sempre entretendo pessoas. Seja no Beer Brown, naquela pessoa que vai lá para poder comprar uma cerveja legal, escutar um rockzinho. Seja no Locomotiva, da mesma forma. Seja no Uiol, né? Para poder comer uma comida boa, mas estar sendo entretendo as pessoas, seja fazendo as minhas festas, o Festival Girassol, o seu rock, seja essas coisas. Então isso é o meu propósito, isso é o que me move, isso é o que faz eu acordar todo dia em busca dos meus objetivos. Compreendo. Entendeu? Eu acho que essa é a diferença, Douglas, principal, né? O propósito, ele é algo que te acompanha, ele é algo que te move. O objetivo também te move. E o objetivo, ele é finito. Eu tenho o objetivo de comprar um carro melhor, comprar uma casa melhor, comprar isso melhor. A vida não acaba ali, né? Isso. O propósito te acompanha durante esse tempo todo, né? E quando o Bruce Cordão quer comer fora, ele vai para onde? Em Teresina? Sim. Olha, além dos meus restaurantes, eu gosto muito do Bora, do meu amigo. Eu acho legal falar isso porque, assim, quando você sai, você adquire experiências também. Não, claro. Você vai comparar o que você está... O teu produto com os demais. Então, assim, quando você sai, você gosta de ir para onde mesmo? Claro, eu sou suspeito para falar dos meus, que são muito bons, né? Mas eu adoro o Bora. Eu gosto muito de pizza e hambúrguer. Essa é uma grande verdade. Mas, por exemplo, o Bora tem umas comidas maravilhosas, que é do mesmo proprietário do Gran Cru. Um abraço pro Zé Luiz, né? Que é um cara que você pode trazer aqui também, que tá nessa... Vamos trazer. Nome do Bora, do Gran Cru. Sim, o Zé Luiz. Adoro a pizza da Pizzarina, né? Que é uma pizza tradicional, bem italiana. Gosto do Locanda, que é um empresário... Pizzarina na boca da minha filha. Gosto do Locanda, que é um empresário de São Luís, que tem a operação em São Luís, em Teresina, né? De comida clássica, raiz.
Adoro o Favorito Comidas Típicas. Gosto também de um que é lá perto do nosso sítio onde meu pai morava, meu avô. Meu pai mora ainda e meu avô morava, que é do franguinho do Pedra Branca. Muito bom. Na BR lá, né? Que é aquele frangozão com queijo coalho. Depois da rodoviária ali, né? Exatamente. Então, assim, não tem um paladar muito aguçado. Tem um paladar... Minha esposa disse que eu tenho um paladar infantil, mas não tenho problema com isso, né? Mas gosto sim desses lugares e, assim, sou bem servido nesses lugares e gosto muito da comida. Eu vou querer saber um pouco mais sobre você, sobre família, sobre filhos, sobre esposa, mas agora eu queria que você falasse um pouco de uma coisa que pegou muito empreendedor de surpresa, tirou muito empreendedor do ramo e fez muitos se reinventarem, que foi a pandemia. Foi um período aí que, infelizmente, a economia nacional, não só no Piauí, muitas empresas fecharam, outras continuam fechadas porque não conseguiu reabrir, mas teve muita gente que soube dar o pulo do gato durante esse período. Como é que foi o Bruce e essas empresas? Olha, esse lance do empreendedorismo com a gente, de enfrentar esses desafios, eu aprendi muito num lado social que eu tenho, que há 20 anos eu trabalho. Na verdade, há 20 anos não, há 21 anos eu sou voluntário de uma associação chamada Junior Achievement. Sim, conheço. E fui o primeiro aluno, em 2015 virei presidente, o Dr. João Claudino Júnior passou o cargo para mim, o ano passado eu passei o cargo pro nosso presidente, o Denis Cavalcante. Nós já trouxemos uma pessoa daqui, uma moça. Sinara, nós já trouxemos. Sinara é nossa atual gerente executiva, eu sou hoje do Conselho Nacional da Junior Achievement, né? E lá a gente... Quem também falou um pouco sobre... Foi a Larissa Maia. Larissa Maia, ela é vice-presidente hoje, nossa vice-presidente. E assim, esse lado da gente ver os desafios por uma ótica do empreendedor é muito diferente. Na crise, você tira o S e você cria. Crise, cria. Bom. Né? Então você tira o S e você cria. E durante a pandemia, o nosso setor de entretenimento ele foi o primeiro a fechar e o último a reabrir. E isso é notório, todo mundo sabe no Brasil todo. E aí foi na pandemia que a gente começou a utilizar isso muito em prática, eu e os meus sócios. Foi na pandemia que nós criamos o IOL. Foi na pandemia que eu criei o Locomotiva. E foi na pandemia que nós demos a virada de chave da BLR Eventos para a BLR Agência. Você fala assim, eu criei assim, você idealizou e começou a prospectar. Exato. Né? E nós fundamos ele na pandemia. Durante a pandemia. Durante a pandemia. O Locomotiva é de setembro de 2020, a pandemia é de março de 2020, e o IOL foi em julho de 2021. Então nós começamos a construção dos dois dentro da pandemia, né? Então a gente não mediu esforços. E durante a pandemia também nós percebemos que aquela área do entretenimento, que era nosso forte, a gente poderia migrar, pivotar um pouco mais, não esquecendo a essência. E aí foi quando a gente percebeu que algumas empresas nos buscavam, Douglas, para achar soluções naquela pandemia e pensar um pouco fora da caixa de como é que poderia fazer ações para poder seguir. E aí foi quando a gente percebeu, poxa, a gente também pode estar ajudando as empresas no que a gente sabe fazer. E aí hoje na BLR Agência a gente atende grandes empresas como Unimed, Drogarias Globo, Asa Norte, Grupo Claudino. Então a gente atende pontualmente em alguns eventos, né, dessas empresas. Não somos a agência de marketing deles. Nós atuamos de forma pontual. A Água de Teresina, que é nossa cliente também, forma pontual na produção de eventos que eles têm internos de endomarketing. E às vezes eventos são... eu vou patrocinar o evento tal. Bruce, a gente precisa fazer uma ação de experiência lá. A gente desenvolve, elabora, faz o 3D e executa. Então a gente faz com isso, enfim. E foi aí na pandemia que a gente, em vez de enfrentar a crise, nós criamos, né? E é na crise que surgem as grandes oportunidades. Eu ouvi isso certa vez de uma pessoa que você é muito jovem, só deve ter ouvido falar, que foi Dom Helder Câmara. Ele era um arcebispo de Olinda, Recife, Olinda, e era uma pessoa assim, durante os anos do regime militar, ele ousava, né, defender os direitos humanos e tal. E ele esteve aqui, fui entrevistá-lo no aeroporto, na chegada dele,
E eu fiz essa pergunta. A gente vivia aquela crise da época do Sarney, aquela crise de 80% de inflação ao mês. Isso tu não viveu, eu tenho certeza disso. Eu sou de 85, então foi no ano que eu nasci. Imagina 80% de inflação ao mês. Wagner, nosso parceiro que está aqui nos dando uma força hoje. Wagner, você não consegue imaginar 80% de inflação. Recebeu o salário hoje e dentro de uma semana não conseguiu comprar mais nada, né? Porque já tinha tudo praticamente duplicado de preço. Mas eu perguntei para ele assim, como se enfrenta essa crise. Ele disse, meu filho, ele falava muito calmo, ele disse, meu filho, é na crise que a gente cresce, é na crise que a gente se reinventa, né? É o que você está fazendo aí, o que você fez, o que você está falando. A crise, às vezes a crise é um motivador, é um motor, um propulsor, né? Isso. Bom, aí o que eu queria saber de você agora é o seguinte, você falou aqui das tuas empresas em Teresina, falou que presta serviço para outras grandes empresas e falou que desenvolve não só o Festival Girassol, mas também o Réveillon de Barra Grande. Não, né? Nós já fizemos, hoje a gente não faz mais. Mas a pergunta que eu queria fazer com você era o seguinte, você já deu salto além da fronteira do Piauí? Já desenvolveu trabalho em outros estados? É isso que eu queria saber. A gente, quando presta serviço para algumas dessas empresas, a gente já fez, inclusive estamos fazendo agora em agosto. Um dos nossos clientes vai participar de uma feira nacional em São Paulo e toda a concepção da participação dele nesse evento fomos nós que criamos e vamos executar lá. Então sim, a gente consegue fazer isso. Já fiz também coisas no Maranhão, né, também para clientes. Por exemplo, para a Equatorial, que já prestamos serviço para a Equatorial, então a gente prestou serviço para eles lá no Maranhão e sim, a gente já conseguiu ultrapassar outras barreiras. Que bom, né? Que bom, eu gosto muito. O propósito desse programa é isso, é mostrar experiências bem-sucedidas no empreendedorismo e isso deixa a gente feliz, porque a gente conhece você e sabe que essas empresas são genuinamente piauienses, né? Todas. Todas elas, né? Todas, 100% piauienses. Bom, agora deixa as empresas de lado e vamos falar do Bruce cidadão, do Bruce pai, do Bruce marido. Ainda não, só de pai de pet. Pai de pet ainda. Olha, Wagner, você não está sozinho no mundo não, viu? Vamos falar de família, né? Vamos falar. Eu disse que conhecia a tua família, então vamos falar você falando da sua família, não só da esposa, mas também do que representou teu avô na tua vida, sim, teu pai na tua vida. Eu tenho essas duas, na verdade, são as 6 pessoas importantes, mais importantes, né? Eu acho que são meus 2 avós, né, e minhas 2 avós, né? O professor Cordão, doutor Antônio Dias, advogado, né? E minha avó Socorro e minha avó Noca, sinônimo, essas duas, sinônimo de união, as verdadeiras matriarcas ali da família, de amor ao próximo, minha avó e minhas 2 avós. Meu avô, professor Cordão, um cara que eu aprendi todo o lado social da minha vida, porque dele foi para o meu pai, que é meu ídolo, né, meu pai, e a minha mãe, que é essa sim, é o verdadeiro, a Ana, é o verdadeiro sinônimo do cuidar do próximo. Ana Dias. Isso. É o verdadeiro sinônimo de cuidar do próximo. E deles eu também puxei esse lado da festa, de receber os amigos em casa, de fazer grandes eventos, como meu pai faz o Pior Será, né? Há muito tempo. Então, assim, eu tive essas boas referências e fantásticas referências, né? Meu avô Antônio Dias, um grande líder, um grande profissional, você com certeza conheceu. Conheci e conheço suas tias também, sua mãe. Um grande advogado desse estado, que me ajudou a escolher a advocacia na época, né? 2003. E hoje, minha companheira, a Fada Andrade, que já estamos juntos há 15 anos, né? 8 já morando junto. Então, ainda não sou pai, só de 2 gatos, né? Hoje os 2 gatos mas olha, são o nosso xodó de casa. Bruce, eu gosto de buscar isso e de todos os nossos personagens. Talvez até eu tenha puxado, né, mas você falou dos seus avós, né? Eu tenho boas lembranças dos meus avós, morreram muito cedo ainda. Eu ainda era muito pré-adolescente quando um morreu e já
o outro me afastei um pouco porque fui morar fora. Mas eu tenho um filho de 6 anos, o Victor Hugo, e o meu pai morreu, o Victor Hugo tinha 2 aninhos. Ele tem 6 hoje. Mas é difícil um dia que o meu filho não fale no vovô. É mesmo? É. Foi uma convivência curta, mas muito intensa. Eu morei muito tempo com... E eu queria até fazer aqui um desabafo, viu, Wagner? Viu, Bruce? O meu pai, eu tenho 62 anos, meu pai morreu de Covid em 2020, dia 6 de julho. E o meu pai, ele era uma pessoa que ele me deu tudo. Mas o meu pai nunca me abraçou, nunca me beijou. Mas ele fez isso com meu filho, sabe? Legal. Ele fazia isso com meu filho e eu sabia que aquilo ali era para mim. Legal. Ele dormia com meu filho. E uma vez eu raiando, como se diz aqui, né? Com meu pequeno, eu botei ele de castigo. E ele disse, eu posso ficar no lugar dele? Meu pai querendo ficar de castigo no lugar do meu filho, né? Do quanto eles se amavam. E meu filho, com certeza, não vai esquecer disso nunca. Legal. Nunca, porque meu pai marcou a vida dele. Legal. E toda vez que meu pai abraçava e beijava meu filho, eu me sentia abraçado e beijado. Tu acredita? Eu imagino. Eu sou muito grato ao meu pai por tudo que ele me ofereceu. Estudo. Meu pai me deu uma moto quando eu tinha 12 anos. Me deu um carro quando eu me formei. Tá entendendo? Tudo ele me deu. Legal. E me deu carinho. Só não me deu essa coisa mais gostosa que hoje eu vivo com meu filho. Hoje eu dou pro meu filho. Hoje eu digo pro meu filho que me ama e eles que me amam, né? Aham. Mas o entrevistado aqui é você. Não, mas é legal. Eu também tive boas referências. Morei com meu avô quando os meus pais se separaram. Eu morava com meu avô materno, meu avô Antônio Dias, né? E depois eu fui morar com meu pai, que era vizinho do meu avô Cordão. Então todo dia eu vinha pra escola com o vovô. Ele me deixava na esquina. Vai, moleque, te vira aí. Aí eu ia a pé. Várias vezes ele saía pontualmente às 6h30 em ponto. Se eu chegasse às 6h31, eu já ia de ônibus. Então, diversas vezes eu acordei tarde e perdi, ele não estava nem aí. E uma passagem, assim, para poder deixar bem marcante do meu avô Cordão, foi porque ele me disse que ele serviu o exército e ele ia embarcando para a Segunda Guerra Mundial. E ele me disse que naquela época, e quando ele ia embarcando, a guerra acabou. E ele me disse que a maior decepção de todos os soldados amigos dele era que não tinham ido para guerra. Não tinha ido para guerra para poder dar um tiro num italiano, num nazista naquela época. Né? E assim, eu tenho essa referência dele, né? Desse cara justo, honesto, tolerância zero com ele. Com o vovô, né? Para coisas erradas, né? Para coisas erradas. E perguntas também, você não podia fazer uma pergunta que fosse meio assim, tão óbvia que ele olhava assim. Mas Douglas, também não posso deixar de citar os meus braços direito e esquerdo, que são meus irmãos, né? Sim, pode ficar à vontade. O Ravi, a Marília, o Ravi, meu irmão mais velho, né? O cara que durante a minha vida toda eu compartilhei o mesmo quarto com ele. Você está falando de família e ele família. Até eu sair da minha casa, ele sempre foi o cara que do meu lado estava lá o Ravi, né? Uhum. Minha irmã mais nova, a Marília, arquiteta. O Ravi hoje é um administrador, trabalha num órgão público, a Marília também. E o meu irmão mais novo, que é do segundo casamento do meu pai, que é o Matheus também, que é um xodó. Beleza. E que todo mundo diz que parece muito comigo. E ele é arquiteto. Você falando aí do seu avô que foi pra guerra, mas não foi, né? Uhum. O meu foi, né? Mas o meu não foi pra Segunda Guerra Mundial. O papai participou, meu papai era militar também, mas não era graduado. Então ele foi pra Suez, na primeira missão de paz da ONU. Então foram 6.300 brasileiros. Meu pai foi um dos 36 do Piauí que engrossaram essa fileira lá. Mas não chegou a entrar em conflito, não deu tiro em ninguém, graças a Deus para eles e para o papai, né? Entendi. Mas eles guarneceram. Essa polêmica que a gente vive hoje aí lá na faixa de Gaza, papai foi guarnecer ali o canal de Suez, naquele trecho exatamente porque havia um conflito naquela época, não entre Israel
e a Palestina, não entre Israel e Hamas, mas entre Egito e Israel. Entendi, legal. Então, e como o canal História, de Suez, né, faz ali a interliga o Mediterrâneo, é o Mar Vermelho, por ali assim, eu não conheço direito ali, aquela região, e o papai ficou lá, passou 2 anos lá. Legal. Né? Bom, meu rei, aqui quem costuma se emocionar são os entrevistados, né? Mas quem chorou hoje foi eu. Mas foi por uma boa causa, uma justa causa, relembrando. Foi espontâneo. E relembrando meu pai, que eu amo demais até hoje. Legal. Meu pai teve uma importância muito grande para mim, por tudo que ele me proporcionou e representou para mim e para minha família, né? Infelizmente a Covid levou. Bom, eu queria que você agora finalizasse essa entrevista dizendo para Teresina, para o Piauí, para o mundo, para os seus amigos, para os seus clientes, né? Quem é Bruce Cordão por Bruce Cordão? Bem, eu sou um cara sonhador, eu sou um cara determinado, eu sou um cara aglomerador, essa é a verdade. Eu sou um cara divertido. Aí já puxei isso do meu pai e da minha mãe. Adoro contar uma piada. Até também. A voz é parecida demais. Adoro contar uma piada, adoro tirar brincadeira. Tudo dentro do limite, do respeito ao próximo, né? Mas sou um cara extremamente trabalhador. As pessoas às vezes perguntam se eu durmo, né? Sou um cara extremamente trabalhador. Recentemente mais, até mesmo com o apoio incondicional da minha companheira, a Fada, tenho me preocupado muito mais com a minha saúde agora, então com exercícios físicos, diminuir um pouco as besteiras, comer coisa mais saudável, também porque estou com 38, mas a gente já vai chegando nos 40 e fica tudo mais difícil. Mas o Bruce pelo Bruce é isso, um cara sonhador, batalhador, persistente. Isso é uma coisa que eu sou, persistente. Eu não desisto fácil, né? Trabalhador, já falei. Sou um cara extremamente humilde também. Sou um cara que gosto de ajudar o próximo de forma incondicional. Eu acho que às vezes talvez é um defeito. Não sei se isso é um defeito, se é uma qualidade. E às vezes é uma qualidade. Pensar primeiro no outro, depois em mim, né? Eu faço muito isso, né? Meu coração é aberto, sou um cara que não guardo mágoas, não guardo rancor. Acho que rancor, a melhor definição de rancor pra mim é uma ferida que não cicatriza. Enquanto você tiver rancor de uma coisa, você tem uma ferida que não cicatrizou. Então, se não guardo rancor, e sou um cara extremamente leve. O rancor, a raiva, a ira, seja que nome você dê a isso, só faz mal a você mesmo. Sim. Aquela pessoa que você tá com rancor não sofre nada. Quem pode ter um infarto, quem pode ter a saúde agravada é você. Eu ouvi, aliás, uma frase bem interessante, viu, Bruce? Talvez você leve isso para frente na sua vida, porque você, assim como eu, não guarda rancor de ninguém. Diz que você ter rancor, ter raiva, é como se você tomasse o veneno esperando que o outro morresse. Entendi, legal. Entendeu? E é uma ferida que não cicatriza, né? E assim, para finalizar, eu sou um cara feliz. Extremamente feliz. É óbvio que todos nós temos nossos momentos de chateação, tristeza, né? A vida é de altos e baixos. Você só cai para levantar melhor, para levantar mais rápido, para levantar maior. Mas quem me conhece sabe, eu sou um cara extremamente feliz, satisfeitíssimo e muito feliz com o que eu faço. Muito. Depois que eu realmente entendi o meu propósito real, né? E a gente briga na hora que é para brigar, a gente grita na hora que é pra gritar, mas a gente sabe, eu sei pedir desculpa. Isso, muito bom isso. Demais. Eu sei pedir desculpa. Hoje eu tô muito mais tranquilo para poder chegar com você, conversar, dizer assim, vamos lá, vamos se entender. O que é que tá acontecendo? Beleza, pois vamos crescer junto e tal. E é isso, eu sou esse cara feliz, espontâneo, alegre, trabalhador, isso aí tudo que eu disse. E muito obrigado por esse papo. Pô, meu amigo, foi um prazer conhecer mais um cordão, viu? É isso. A terceira geração. A terceira geração dos cordões. Então veja só, eu queria que você agora, que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva e que você curta, compartilha, né? E comenta também, deixa aí o seu alô pra gente poder avaliar o nosso trabalho. Manda esse vídeo
para o mundo, para os teus grupos de WhatsApp, para as tuas redes sociais e faz este canal atingir o maior número de gente possível. A gente se encontra na próxima semana. Até mais. Valeu, Contão. Abraço.